Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que vocês forem nos assistir, estamos iniciando grandes encontros com Laércio Bueno, eu sou advogado, e hoje nós trazemos aqui, entre os vários temas, mais uma vez o tema direito de família. Está conosco, para ser entrevistado, o Dr. Leonardo Carvalho, que é presidente do IBDFAM do Distrito Federal, especialista em Direito de Família, com 2 pós-graduações em Direito de Família e Processo do Trabalho. Bem-vindo, um hiper prazer, Dr. Leonardo Carvalho. Obrigado, presidente, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão assistindo o nosso podcast. Eu fico muito feliz de poder participar, presidente, e falar sobre o direito das famílias para mim é muito rico. Eu, como presidente do IBDFAM, encerrando a 2ª gestão, para mim o convite, sempre que eu recebo esse tipo de convite, é uma alegria poder falar do direito das famílias e estou à disposição. Ok. Doutor Leonardo, vamos começar falando um pouquinho do IBDFAM. O que é o IBDFAM para aquela pessoa que não sabe? Certo. O IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias. O IBDFAM foi criado há mais de 25 anos, pelos nossos queridos Maria Berenice Dias, Rodrigo da Cunha Pereira, Paulo Lobo, o nosso presidente, o nosso ministro Fachin, faz parte do IBDFAM, e ele foi fundado há mais de 20 anos com o intuito de somar com a sociedade, somar na busca do melhor do direito das famílias, na evolução do direito para as famílias, e o IBDFAM vem fazendo um grande trabalho junto à sociedade, né? Então, aqui eu destaco um trabalho do IBDFAM recente, que foi a alteração do entendimento sobre a questão da incidência da pensão no imposto de renda, né? É um tema que está bem recente, está na memória de todo mundo, bem fresco, e esse projeto foi de iniciativa total do IBDFAM. Então, o IBDFAM buscou, o judiciário buscou a alteração desse entendimento e a gente conseguiu. E assim eu destaco uma atividade, fora as outras que a gente vem trabalhando. E essa busca foi apenas junto ao judiciário ou foi no legislativo também? Junto ao judiciário, né? E aí, esse é um ponto muito importante. Todas as evoluções que tivemos na legislação brasileira precedeu uma decisão judicial. Então, assim, alguns casos, e raros os casos, que a gente conseguiu uma alteração legislativa sem ter alguma decisão judicial já alterando aquele entendimento de determinado assunto. Então, o que a gente tem feito muito, né, todos os IBDFANs? Buscado o judiciário para aquela interpretação daquela situação específica, daquele caso concreto, e o judiciário profere uma decisão e essa decisão começa a repercutir em todos os estados e acaba gerando uma lei para determinado estado ou uma lei nacional que aí sim vai abarcar aquela determinada situação. Então, é basicamente esse o trabalho do IBDFAM. E aqui no Distrito Federal, eu tenho o privilégio de poder levar o IBDFAM lá para a ponta, que foi um projeto meu, da minha gestão, da minha equipe, da minha diretoria, que era levar o IBDFAM para a ponta, porque o IBDFAM é um instituto acadêmico, um instituto que produz texto, tese. E para mim não entrava na minha cabeça eu ficar conversando entre os associados. Hoje, nossos associados, presidente, eu tenho desembargadores, eu tenho juiz, promotor, defensor público, advogado, estudantes, psicólogos, médicos. Eu até chego a brincar, falo, quem quer fazer parte do IBDFAM, basta gostar da matéria, independente da sua profissão. E lá eu tenho isso, tenho um tabelião. E então eu consigo fazer um trabalho bem legal, que eu consigo juntar várias matérias, várias disciplinas dentro do IBDFAM, várias profissões, pensando sempre no melhor do direito das famílias. Então, hoje no Distrito Federal, a gente faz parte de algumas secretarias, como titular em cadeiras de conselho representativo. Conseguimos fazer um processo que é um trabalho de qualificação, de curso de formação para os conselheiros tutelares, aqueles que estão lá na ponta. Hoje mesmo, antes de vir para cá, estava elaborando o programa do curso de formação dessa eleição que vai ter agora os conselheiros no início de outubro. Então, a gente já vai fazer parte... Dia 1º, né? Dia 1º. Então, a gente já vai fazer parte da qualificação dos conselheiros novamente nesse novo pleito, novo período que vai ter. Então, a gente tem feito um trabalho levando o IBDFAM para somar com a sociedade lá na ponta.
Então, assim, esse é um destaque da nossa gestão que eu gosto sempre de falar. Certo. E as eleições, como são no IBDFAN? O direta ou é semelhante ao AB? Não, o IBDFAN, ele funciona assim. Cada estado tem a sua representação e o nacional fica em BH. Então, a cada 2 anos, nossa gestão dura 2 anos, a cada 2 anos solta o edital, a gente abre o processo eleitoral e aquele associado que pretende galgar espaço no IBDFAN, de diretoria, de presidência, ele monta uma chapa e concorre à eleição, né? Tivemos a eleição agora recente do IBDFAN DF e só teve uma chapa, foi chapa única. Então, foi por aclamação a eleição e a próxima presidente será a Carol Sena. Certo. E no caso da eleição nacional, quem vota na eleição nacional? Todos os associados a nível nacional. Então, se surgir uma chapa mesclada de vários estados para concorrer ao nacional, naqueles cargos, todos os associados vão votar naqueles integrantes que estão disputando aquele E a base ser Belo Horizonte é porque é onde foi fundado? Exatamente. Certo. E quem pode concorrer? Só advogados ou psicólogo, tabelião, desembargador? Todos os associados têm direito a voto, salvo os estudantes. Ok. Doutor Leonardo, agora eu queria falar assim, um pouco da sua biografia. Quando jovem, você queria ser médico, dentista, engenheiro ou já sonhava ser advogado? Presidente, eu sempre quis ser advogado. Eu iniciei minha carreira, vamos brincar assim, minha carreira jurídica como estagiário no gabinete do ministro Brito Pereira, né? E lá eu tive contato com o direito do trabalho, né? Que foi a minha primeira paixão, até brinco. Ministro Brito Pereira era do STJ? Do TST. Foi presidente e agora é aposentou recente. E trabalhei durante muito tempo no TST, né? Onde eu pude aprender muita coisa e me apaixonei pelo direito do trabalho. E aí, eu estagiário de nível médio, eu tive uma oportunidade, que até eu não falo muito sobre minha vida pessoal, mas eu vou compartilhar com vocês. Eu tive a oportunidade de mudar, de migrar para estagiário de nível superior. Como eu estava finalizando o nível médio, o ministro, numa conversa informal, perguntou: Léo, o que você quer ser? Eu falei: advogado. E ele: tá, mas você está pensando em fazer faculdade? Eu falei: excelência, eu não estou pensando porque eu não tenho como pagar. Meus pais não tinham condição e eu não tenho como pagar. Ele: não, então vamos fazer o seguinte, eu te coloco como nível superior, se você passar na faculdade, aí você vai ganhar uns 400 e pouco, a faculdade é 600, você se vira com 200. Eu falei: não, tudo bem. E nisso eu me inscrevi na faculdade, passei no vestibular e ele alterou, de fato. Então, quando eu cheguei em casa, que eu contei essa história... Isso tem quantos anos? Tem mais de 12 anos já. Foi mais ou menos meados de... Até perdi as contas, 2000. Mas naquela época a faculdade não era com tanta facilidade como agora, né? Não era. E assim, para a época era um custo considerável, né? E então, para eu poder conseguir cursar, eu tive que me virar. Então, assim, eu estudava à noite, trabalhava o dia todo, fiz estágio. Teve um período que eu fiz estágio no Senado e no STJ. Também participei daqueles programas de incentivos que tinha no Distrito Federal, que era renda universitária, né? Que pagava X%. E você formou em qual faculdade? Eu formei na Unip, na Universidade Paulista. Aí você forma e vai para o Direito do Trabalho. Vou para o Direito do Trabalho, entro no escritório, começo a advogar no Direito do Trabalho. Comecei a sustentar no TST, fazendo só TST. Depois migrei um pouco para a primeira instância. E aí chegou um certo momento no meu escritório que eu trabalhava, a gente advogava muito para grandes empresas, Itaú, HSBC, JBS. Então chegou um momento que eu falei: cara, eu não tenho mais espaço para crescimento aqui. Eu preciso ver uma outra área, um outro negócio para poder montar o meu próprio escritório. E aí foi onde eu conheci o direito das famílias e me apaixonei. Aí você vai para o direito das famílias depois de quantos anos de formado? 2 anos, 3 anos? Depois de mais ou menos uns 4 anos. 4 anos militando já no direito do trabalho, todo dia, toda hora. Fui estudar direito das famílias, me especializei. Aí você monta um escritório sozinho ou em sociedade com alguém? Ainda não. Aí eu me especializei, fechei tudo bonitinho. E aí surgiu uma oportunidade com um grande amigo meu, Paulo Burjac, de montar um escritório em sociedade. E aí eu consegui sair desse escritório que eu era associado, fui montar meu escritório, e aí vem crescendo, né? Vem surgindo toda essa história. Certo.
O divórcio litigioso hoje, ele é muito complicado em relação à antiga separação judicial. Você acha que ele ficou mais trabalhoso? Presidente, eu particularmente eu tenho uma visão sobre o direito das famílias, todos os temas, onde eu entendo que a postura do advogado é fundamental para o litígio ou não litígio. E a gente tem deparado algumas situações, a gente que milita na área, o senhor também conhece muitos jovens advogados que estão militando, outros profissionais que estão migrando de área. Às vezes a gente se depara com colegas que não são da área. E às vezes a gente... Eles incentivam o confronto, né? Exatamente. E a gente entra num processo que é um processo litigioso de divórcio, onde a gente vai discutir direito. E às vezes, quando tem uma partilha matemática, né, com base no direito. E tem colegas que colocam situações no processo que não tem relação alguma com aquele fato, que não vai ajudar em nada, vai sim atrapalhar, né? E isso faz o processo ficar mais moroso, porque demora, dá mais litígio, e a gente não consegue chegar ao nosso objetivo, que é solucionar aquele processo da melhor forma, dentro do direito das partes, que não prejudique a uma criança, os filhos que fazem parte daquela relação. Vira uma competição de advogados, vira uma às competição, vezes. ofensa entre colegas, né, desnecessário. E então, quando um dos projetos que a gente faz no IBDFAM são palestras nas faculdades. Para a gente poder começar a tentar mudar, e aqui eu peço licença para fazer uma brincadeira, o advogado de família não é aquele teste do DNA do ratinho, não é isso. A gente tem essa visão, quando eu falo, você milita na área, então você gosta de barraco, você é fofoqueiro. Não, não é isso, não é para ser isso. Se isso acontece, aquela briga acontece, aquela farofa acontece, é porque você errou. Você como advogado errou. Então a gente precisa mudar o nosso perfil, a gente tem que chegar para o nosso cliente, quando está lidando com um divórcio, falar, fulano, tudo bem, você está lidando com um divórcio, você tem um filho. Vamos pensar no seu filho, vamos trabalhar, procurar uma ajuda de um terapeuta, para você entender, porque o divórcio tem várias fases do divórcio. Você precisa entender isso, porque não adianta eu trabalhar o seu processo e você não cuidar de você mesmo. Porque aí você divorcia do seu ex e eu caso com o seu processo. Então a gente precisa ter um atendimento mais humanizado e uma advocacia mais colaborativa. Se a gente não tivesse isso como assim, missão, súmula 1 na sua cabeça, você vai ter muita dificuldade para militar na área. Isso aí é indiscutível. É engraçado essa questão do DNA. Eu formei em 82, né? 1982. Naquela época, na medicina forense, a gente aprendia que no caso criminal, por exemplo, né, descobrir o DNA do morto, alguma coisa assim, você ia no cabelo do defunto, né? Esses dias eu fui mexer com uma causa de família, uma investigação de paternidade e maternidade. E o juiz determinou a exumação dos cadáveres. E eu, com aquela informação antiga ainda na minha cabeça, estou lá acompanhando, e quando tiram o crânio para fora, devido a 13 anos já do enterro, né, não tinha cabelo nenhum. Eu virei para a médica legista e falei, doutor, a senhora vai tirar o DNA aí aonde? Falou, não, é do fêmur. Há muitos anos é do fêmur que tira. A gente raspa o osso para achar o DNA. Eu tinha acompanhado há uns 8 anos atrás um outro caso criminal em Planaltina, e eu tinha visto também um legista de Campinas que veio ajudar o pessoal do IML aqui. E é um trabalho científico interessante, mas o mau cheiro é forte demais, né? As pessoas que trabalham, os coveiros que trabalham nisso, além de máscara,
Antigamente, hoje estão mais elegantes, mas antigamente usavam comer mortadela e tomar pinga para aguentar o cheiro forte. Né? Mas, voltando ainda nessa questão do divórcio, um caso que eu não posso deixar de te perguntar é do Gugu, né? Porque o nosso telespectador, eu tenho certeza que está esperando por essa pergunta e vai dar um corte legal, viu, Everson? O nosso produtor, porque o pessoal não entende, vou usar um termo que você acabou de usar aí, a farofada, né? Essa confusão toda, essa celeuma toda, essa problemática toda, né? Se o advogado não entende, imagine a pessoa aí fora, né? E é a esposa que não é esposa, o companheiro que não é companheiro, né? A pergunta é o seguinte: o direito tem que ficar mais claro ou os advogados que fizeram a salada mista aí? Boa pergunta. Olha, com base nas informações midiáticas, porque o processo a gente não conhece, né? O processo eu não li, não sei, não tenho conhecimento do teor. A gente acaba fazendo algumas interpretações com base na mídia. Então, a primeira análise que eu fiz, quando assim que surgiu, que saiu no Fantástico, tudo, eu pensei, olha, se ela é esposa, tem uma pessoa tentando reconhecimento, então vai ser uma união paralela. O STF não... Hoje, o STF não deferiu, guarida, né? não concorda. Hoje, não é isso. E aí o processo foi desenrolando, outras situações foram aparecendo, outras informações foram aparecendo. E aí me parece que a abordagem, a estratégia dos advogados mudou um pouco o curso do processo, né? Apareceu até gente falando que era filho. Então, assim, eu acho que começou a mudar o curso do processo. Hoje eu confesso que eu não sei qual é a decisão final. Não acompanhei, não sei qual é a decisão final, se já teve uma decisão, transitar julgado, já acabou essa briga. Não sei como é que ficou. Mas, pensando hipoteticamente, se fosse confirmado, de fato, que ele era casado e tinha uma relação paralela, que existia uma união estável com o rapaz que alegou ter, no meu entendimento, eu só voto vencido, eu entendo que a legislação não pode deixar aquele rapaz desabrigado. Eu falo isso em que sentido? Tem um caso muito emblemático que... Até porque quando ele entra e confessa, declina seus motivos, ele acaba declinando que ele dependia economicamente do Gugu também, né? Exatamente. E aí tem uma coisa muito importante, que é o fato histórico brasileiro. Então, assim, o Brasil, ele tem a raiz cultural muito religiosa, que ainda a gente conseguiu o divórcio direto, que a gente chama de divórcio direto agora, recente. 77, salvo engano. Foi. Recente. Senador Nelson Carneiro, né? Exatamente. Antes era o desquite, aí você tinha que ficar 3 anos, né? Então, assim... Eu costumo brincar que eu sou tão velho que eu sou do tempo do desquite. Do desquite, exatamente. Então, a gente está se deparando com uma evolução do direito que eu entendo ser rápida. Por que rápida? Hoje tem divórcio liminar. Hoje o direito potestativo te dá essa possibilidade de você entrar com divórcio e pedir liminarmente o decreto do divórcio. Antigamente ficava o pessoal falando, eu não vou te dar o divórcio. Eu não... Ficava 20 anos, eu não vou te dar o divórcio. Porque você está com amante. Exatamente, era isso. Hoje não, hoje você entra, pede liminar, ó, decreta o divórcio. Vai discutir o resto. Discute, ponto. Então, assim, com essa evolução, eu entendo, né, assim, peço até vênia para quem discorda, que o caso concreto, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Em que sentido? Hoje, a gente sabe que tem relacionamentos extraconjugais, que eu não concordo, cada um tem sua vida, mas que aquela companheira não tem conhecimento que o cara era casado, ela é mais presente na vida daquele cara do que a própria esposa, ele hoje tem uma grande fortuna porque ela auxiliou, com dinheiro, Léo? Não. Ela estava lá na hora do que ele precisava, com o valor sentimental, o valor do cuidado, o valor da parceria de um relacionamento. Então, nesses casos, que já está lá 20, 30 anos, é justo
depois que ele falece, ela descobre que ele era casado, que em tese ela não teria direito a nada. Eu tenho um caso até desse, o cara é caminhoneiro, a mulher, a matriz, digamos assim, morava no Rio Grande do Sul, e ele ia ao Rio Grande do Sul uma vez por mês, porque fazia viagens para o Nordeste e tal, e ele tinha uma companheira que andava com ele na boleia do caminhão, né? Ou seja, ela ficava 29 dias com ele, um dia na casa da mãe, enquanto ele ia ver a outra. E aí, ela podia não saber que ele era casado. Sim. Se ela soubesse que, não, ele é casado, aí é uma outra análise. Agora, se ela não tem conhecimento que ele enganou, que enganou também a esposa, no meu entendimento, divide para as duas. É igual pensão, não, né? Divide para as duas. Se ficou provado que ela tinha conhecimento, todo mundo tinha conhecimento, aí uma outra análise tem que ser feita naquele momento. Entendeu? Então, nesse caso do Gugu, me parece, pelas informações midiáticas, que era um casamento que não era um casamento real, entre aspas, não tinha aqueles requisitos do casamento, fidelidade, não tinha aquilo, foi um casamento de fachada. Um contrato. Um contrato, basicamente, que um casamento é um contrato. Eles tinham aquele contrato para ficar bem na sociedade, mas que, na verdade, quem exercia aquele papel de companheiro do Gugu, de estar ali no dia a dia, era esse rapaz. No início, quando foi evoluindo as informações, eu fiz essa análise e falei, não, para mim está muito bem claro essa situação. Mas analisar um caso desse midiático sem vir o processo, a gente fica à mercê da interpretação, né? Do que a gente recebe de informação. E aí, eu vi que grandes advogados entraram no processo, alguns colegas até do IBDFAN, e eu falei, opa, calma aí, o processo está agora indo para um outro rumo, né? Então, me parece que ele não conseguiu reconhecimento, né? Não conseguiu reconhecimento, foi mantida aquele relacionamento do Gugu. Um filho lá que estava tentando reconhecimento também não conseguiu. E me parece que a discussão está indo nesse sentido, de manter o casamento, que é o que tá lá válido, né? E negar o reconhecimento da união estável pós-morte. Acho que basicamente isso. Eu brinco que, apesar de não ser caso de brincadeira, mas eu brinco, assim, tecnicamente, que o grande erro do processo é o Gugu ter subido a escada e caído, né? Esse tombo lá, né? Acidente doméstico, né? Mas, enfim, vamos em frente aqui. Vamos falar um pouco de guarda. O advento da guarda compartilhada, ele gerou um pouco de responsabilidade dos pais ou é um engano da minha parte? Olha, vou fazer uma introdução para entrar na questão da guarda, que eu tenho observado no meu dia a dia. Hoje me atendi uma cliente e ela falando de guarda, mas na verdade ela falava de convivência. O nome guarda, ele traz interpretações equivocadas. Antigamente, a convivência era chamada de visita, né? E a gente acaba confundindo o momento da convivência com a guarda. Quando a gente fala, guarda compartilhada, a pessoa pensa, não, compartilhado, então metade do período é comigo, metade com o pai. Não é isso. A guarda compartilhada... Fica muito vinculado ao verbo guardar. Guardar, tá comigo, né? Então, assim, a guarda compartilhada é compartilhar responsabilidades na criação do filho. Então, é uma escola que eles vão ter que escolher juntos, é uma atividade extracurricular, é uma natação, um futebol. É esse o sentido da guarda compartilhada. Responsabilidade conjunta dos dois, dividir. A convivência é o momento que eu vou estar com meu filho, conviver com meu filho. Porque teve a evolução do direito e se chegou à conclusão, pai não visita filho. Pai convive com filho. Mãe não visita filho. Mãe convive com filho. Por isso que houve essa troca da nomenclatura visita por convivência. Então, eu vejo que muitos colegas e juízes, magistrados, confundem guarda com convivência. Com a guarda compartilhada, que foi instituída como padrão, entre aspas, né? Nos casos hoje que a gente milita, eu vejo que foi uma grande evolução para tentar minimizar outras questões, que é nosso próximo tema, que é a alienação parental.
Eu vejo que a fixação da guarda compartilhada, lógico, aqui eu peço até agora uma ressalva. Cada caso é um caso. Nos casos que cabem, tem casos que não tem como ser guarda compartilhada. Ponto. Agora, nos casos que cabe a guarda compartilhada, quando você consegue trabalhar com as duas partes de uma forma onde colocar que o bem maior é a criança, a prioridade, é a súmula 1 daquele processo, você consegue mostrar para eles que a convivência equilibrada, ou até mais recente, a gente tem trabalhado muito, convivência alternada, que aqui tem muitos juízes do Distrito Federal que não concordam, que eles classificam convivência alternada como guarda alternada, que não é guarda, não existe a diferença de guarda, é convivência. O que é convivência alternada? É tentar equilibrar o período que eu vou estar convivendo com meu filho e com a mãe vai estar convivendo com o filho. De que forma, Léo? Às vezes eu pego meu filho na quinta e na sexta, na escola, devolvo no outro dia de manhã e final de semana alternado. Você concorda comigo que é similar ao período que a mãe vai estar com o filho? É uma forma equilibrada de convivência. E isso você reduz possíveis danos, como uma alienação parental. E também equilibra financeiramente o custo, que seria a questão da pensão. Então, se o custo que você tem da criação do nosso filho tem no seu lar de referência, que é onde ele vai morar, vai ser basicamente parecido com o meu, porque a gente está equilibrando a convivência. Então, com a introdução da guarda compartilhada como regra, eu acho que forçou os pais a, pelo menos, tentar ter um mínimo de diálogo, de conversa, de responsabilidade sobre o filho. Sem isso, era unilateral. A mãe chegava e falava, não, tchau, tô indo para não sei aonde. Tchau, vou fazer isso, tchau, vou fazer aquilo. E o pai acaba sendo afastado do seu filho. E hoje, eu até gosto de falar isso, eu falei recente em outro podcast, que os pais têm procurado os advogados para exercer a paternidade. A gente no Brasil ainda tem resquícios de anos atrás, de séculos atrás, onde o pai era o provedor e a mulher cuidava dos filhos. Hoje não. Hoje o pai e a mãe são provedores e o pai e a mãe cuidam dos filhos. Pois é, e isso eu não sei nem se eu chamo de machismo ou feminismo, né? Mas a gente ainda vê muito, né? A mulher, o seu dia de pegar o filho é sábado, 8 da manhã. Se você chegar às 8h15, eu vou embora para o clube e vou levar a criança. Né? Então, tem situações... Tem situações tipo mais rígidas, né? Porque eu acho que na fixação, eu sempre falo, na fixação do convívio, da regra do convívio, a gente tem que deixar claro para os nossos clientes que aquilo dali é um mínimo que tem que ter para aquela criança. Mas nada impede de você, com a mãe do seu filho, fazer uma outra coisa de outro sentido. Ela está mandando pegar 8, mas vamos combinar de eu pegar 10? É aí que entra a importância do direito sistêmico? Entra a importância da advocacia colaborativa, do atendimento mais humanizado. O direito sistêmico, ele pode auxiliar, sim, nesse tipo de demanda, quando a gente entende que há um conflito entre os pais. Então, às vezes, o conflito que está existindo entre os pais é algo que eu sofro na minha vida com minha mãe e meu pai. Então, o direito sistêmico, ele faz um trabalho regressivo e você consegue entender que você está repetindo algo que você abomina, que você não gosta, que você tem um trauma daquilo. Então, você consegue identificar, olha, eu julguei tanto minha mãe, julguei tanto meu pai e estou fazendo igual. E a escola de pais auxilia nisso ou é só para ajudar a baixar a meta no CNJ? Boa pergunta. Eu tenho algumas resistências. Exemplo, mediação. A mediação hoje feita no Tribunal de Justiça não é mediação, é conciliação. Mediar, o nome diz, mediar o conflito. Tentar chegar na solução entre as duas partes de uma solução forma média, né? Mediando, auxiliando o diálogo daquelas duas pessoas. A conciliação, ele já chega e te pergunta, tem acordo? Vamos finalizar o processo?
O senhor deve ter feito milhares de JEC, né? JEC tem isso. O tribunal, o juizado especial. Então, não, a gente vai perdendo a paciência com aquela conversa, que eu já chego para fazer a audiência, eu já falo, não precisa aquela celeuma toda inicial, aquele discurso inicial, disso, daquilo, que não pode falar palavra ofensiva. Eu e o colega já estamos cansados de fazer, pode ir direto já para a tentativa de acordo. Né? E aí, acaba se transformando em base de dados e bater meta de CNJ. E a oficina de parentalidade, a oficina dos pais, que a gente chama, né? Eu tenho tido experiências positivas, tá? Em alguns fóruns. Porque depende muito da equipe que vai dar o curso. Se a gente pega uma equipe que é interessada, que fez uma boa qualificação, vai ser ok. Mas se você pega uma equipe que não teve uma boa qualificação, não vai ajudar em nada. Porque basicamente é trazer para os pais a função deles de pais. Né? Então assim, olha, você está vivendo agora um novo período, uma nova fase da sua vida, que é a separação, que é o divórcio, algo do tipo. E eles vão trabalhar alguns temas sobre a responsabilidade de pai. Né? Isso, em determinados casos, tem ajudado muito. Eu, pelo menos, nos meus casos, que os meus clientes fizeram, foi positivo. Não foi negativo, foi positivo. Certo. Tá? Uma outra coisa, doutor Leonardo. Alienação parental é coisa do passado ou ainda a pessoa que pratica está olhando mais para ela do que para a criança? E aqui, presidente, esse tema é um tema muito, muito, muito delicado. Eu, particularmente, eu não falo do tema em nome do IBDFAN, sempre coloco a Renata, que é a Renata Cisne, que é a nossa coordenadora do grupo de estudo nível nacional da matéria alienação parental. Por quê? Hoje existe uma corrente para revogar a lei. A lei está prestes a ser revogada, de fato. Hoje se juntou esquerda e direita para revogar a lei. Mas sob que pretexto? Que não existe alienação? A fala é que a lei de alienação, assim, sendo bem grosso assim na fala, tá? Não é bem isso. Mas assim, a lei de alienação defende pedófilos. Então é basicamente isso. Por quê? O que acontece? Alguns casos tiveram reversão da guarda, mas foi em decorrência de falsas acusações de abuso. Então, a mãe ou o pai, alguém acusava o outro que abusou. Ela abusou da filha. Aí é uma deformação da lei, não a lei em si, né? Concordo. Aí eu entendo que é o posicionamento do IBDFAN que a lei precisa ser melhorada. Mas revogar, não. E aí a gente tem feito um trabalho a nível nacional, a Renata, junto aos senadores, aos deputados, para tentar defender a manutenção da lei com as suas alterações, suas melhorias. Mas a alienação parental tem crescido muito, 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 muito. Por quê? Porque tem colegas que são profissionais que não são qualificados e acabam, naquele atendimento com o seu cliente, acabam não entendendo que aquela mãe, com aquela postura de não aceitar o término do relacionamento, ela inicia um processo de alienação e o colega, ao invés de advertir, fala, olha, isso aqui é uma coisa séria, tal, ou você vai dar uma repercussão na vida do seu filho, vai mudar a vida do seu filho, dependendo da situação. Ele não faz isso. Agora eu vou te fazer a pergunta que nunca te fizeram. Isso é um pugilismo sentimental? Alguns casos, sim. Alguns casos, sim. Tem casos que, de fato, a criança fica entre os pais e aí é extensivo à família, os avós, e fica naquela queda de braço, um tentando atingir o outro e usando a criança. E aí, nessa brincadeira, a gente não consegue ainda, eu não tenho dados científicos e nem conhecimento técnico para dizer qual é o resultado de uma criança que sofreu alienação parental. Eu sei por alto que são N situações, mas o resultado prático que a gente sabe se o pai é a vítima da alienação parental, o pai vai brigar pela filha até um certo tempo, depois vai desistir cansa e vai abandonar. E engraçado que é uma situação que o pai não tem o direito ao contraditório, né? Porque fica a versão da mãe que mora com a criança.
E tem uns casos que é o contrário, né? A gente sabe... Serve para os dois lados. E aí, presidente, a gente tem se deparado com o judiciário mal qualificado. Em que sentido? De ter um psicossocial qualificado, amparado, bom, com estrutura para isso. Aqui no Distrito Federal a gente tem um excelente. Tem estrutura, mas vai para o Goiás, vai para Minas Gerais. Então, o que o IBDFAN fez a nível nacional? O IBDFAN protocolou um requerimento junto ao CNJ, solicitando os dados, estatísticas dos casos de alienação parental. Porque são segredos de justiça. Como é que eu faço uma defesa da lei se eu não tenho acesso aos dados, a pesquisa de campo? O que de fato aconteceu, o que de fato tem. Por exemplo, aqui, não precisamos ir longe, aqui no entorno, em Santo Antônio Descoberto, qualquer acusação de estupro, a psicóloga que dá o parecer é do CRAS, que mexe com drogado, com viciado, ainda que ela seja psicóloga, mas ela não tem expertise ou formação na área da alienação parental, digamos assim, ou na área do abuso sexual. Então, ela é o quebra-galho para dar uma roupagem de seriedade da justiça, mas sem, às vezes, a qualificação adequada. Exato. E se aquele pai tiver uma condição financeira melhor, ou aquela mãe, que está sendo vítima naquele processo, ele consegue contratar um assistente técnico que tem qualificação técnica para aquilo, ele consegue instruir melhor o processo. Não necessariamente que ele vai ter o melhor resultado, mas ele consegue até tentar fazer uma defesa, tentar mostrar algo mais concreto no processo. E a grande maioria que não tem. E aí o assistente técnico, na sua opinião, seria um psicólogo? Psicólogo capacitado na área, que tem conhecimento técnico, que sabe do que está falando, que vai auxiliar o psicossocial nesse estudo que vai ser feito, que vai direcionar, olha, é isso, trabalha aqui, faz isso. É esse que é o trabalho. O terapeuta pode ajudar nisso? Assim, eu particularmente entendo que, a depender da qualificação do terapeuta, ele pode auxiliar extraprocessual. Certo. E o psiquiatra? Deixa eu te dar uma base assim. Por exemplo, às vezes acontece crianças que fantasiam situações. Sim. O psiquiatra pode ser útil ou é o psicólogo mesmo? Falsas memórias, né? Eu acho que a depender do caso, aí é o psiquiatra. A depender da abordagem, é psicólogo. Então vai depender... Porque o psiquiatra ele vai entrar mais na análise clínica e medicamentosa também, né? Depois de toda a identificação daquela criança, o diagnóstico daquela situação ter sido feito, né? Então, eu entendo que o psicólogo vai fazer o trabalho de base, o trabalho do dia a dia, e a depender da situação, ele vai levar para um psiquiatra ou não. Certo. Vamos falar agora de partilha de bens. É uma coisa que dá tanta confusão no divórcio, e a questão é tão matemática, 50% para cada um. Por que dá confusão? Vou falar, presidente, a maior confusão hoje é motivada pelo judiciário. Sabe por quê? Porque o judiciário, quando vai analisar a questão patrimonial, ele faz uma diferenciação. O STJ entende que aquela pessoa que fez a separação total de bens, que a gente sabe, separou total, em vida, meu quer ser seu. Mas na morte é diferente. Se você morrer, ela vai herdar. Aí você fala, mas eu coloquei separação para ela não herdar. Não, mas ela vai herdar. Por quê? Porque a ministra Nancy, entende que não é justo com aquela parte que ficou anos não ter direito a nada. Basicamente é isso. E aí, mas não está escrito isso no código, não está. É jurisprudencial. E aí a gente vem se deparando com N situações, principalmente na esfera da união estável. Porque a união estável meio que foi equiparada ao casamento, entre aspas, aqui eu peço até a ressalva aqui, foi equiparado e muitos têm feito a interpretação da aplicação da união estável
de uma forma retroativa. O que seria isso? Quando a gente faz a escritura, a gente coloca uma data que iniciou a união estável e coloca lá o regime de bens que você quer. Então, quando a pessoa vier a falecer, você fala, não, começou daqui. Aí vem o STJ e fala, não pode. Você não pode retroagir a data. Tem que ser da data que você fez para frente. E existe uma discussão jurisprudencial. Então, eu costumo brincar. A depender do regime de bens e do lado que eu estiver, tem tese de sal e tem tese de doce. Vai depender do lado que eu estiver. Então, existe hoje um entendimento para N situações a depender do regime de bens. Então, o regime de bens que tem hoje, que é o que está nos códigos, que é o basicão, a gente tem que entender que para a vida se aplica, ainda há algumas discussões sobre alguns itens, mas na morte se tem que prestar muita atenção porque pode mudar tudo. Mas é unânime a tese de que a união estável e o regime de comunhão parcial de bens é a mesma coisa? Ou seja, comunhão a partir do casamento? Mas aí tem uma discussãozinha. Muitos não sabem que quando a pessoa falece, a companheira vai ser meieira dos bens constituídos na união estável e herdeira do bem particular. Então, o que você já tinha antes do relacionamento, ela vai beliscar, ela vai herdar. E muitos não sabem. Então, às vezes, você se depara com um processo e o cara fala, não, ela não tem direito porque ela é só herdeira, ou só meieira. Uhum. Ela fala, não, mas ela é herdeira do bem particular. E aí tem outra confusão também, muito própria do Brasil, né? O sujeito engravida a menina cedo, vai morar no fundo do quintal da sogra dele, e lá ele constrói uma casa, e na hora da separação tem o rolo da benfeitoria. Benfeitoria. Né? E a depender da situação do processo, você discute benfeitoria e valorização do bem. Os frutos, né? Então... Quando construiu a casa, tinha rua de terra, hoje está asfaltada, né? Quanto que é a casa só o terreno? Quanto que é a casa com essa estrutura que eu fiz? Então, assim, é uma análise que eu até brinco com o pessoal. Todo advogado que milita na área, o IBDFAN ajuda por isso. Por quê? Porque o IBDFAN é formado por vários profissionais de várias áreas. E todo advogado que milita na área de direito da família precisa ter em mente que é um trabalho multidisciplinar. Não tem como só um advogado trabalhar sozinho. Então, você vai precisar de um psicólogo, você vai precisar de um engenheiro para fazer uma avaliação do bem desse, dependendo, de um contador. Então, é um trabalho em equipe. Às vezes, um criminalista. Violência doméstica. Eu faço a parte do direito da família e você faz a parte criminal. Então, é um trabalho de equipe, é um trabalho de grupo. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, nesse tipo de caso, eu sempre falo, gente, avaliação do bem, avaliação de quando era antes, quando é agora, do quanto que foi a estrutura, do quanto... Acontece muito em empresa. Como é que você vai dividir? Quanto que vale a empresa hoje? O nome da empresa, o ponto. Tudo isso tem que ser calculado. Então, é uma matemática que precede um levantamento de informações. Mas o fim é matemático. Certo. Outra coisa também que o pessoal ignora muito é que tem que partilhar as dívidas. As dívidas são importantes. O cheque especial, o cartão de crédito. Cheque especial, às vezes você pega o carnê da Casa Bahia. Pega um financiamento para pagar aquela estrutura, aquela reforma que você fez na casa, né? E eu tenho visto, assim, com a minha experiência de mais de 12 anos advogando, que acaba ficando a dívida para o cara que pegou. Então, assim, se você pegou o empréstimo, você fica com a dívida, é lógico, ela tá no seu nome. Vai ter uma proporçãozinha ali que você vai equilibrar na partilha, mas você acaba assumindo. Por quê? Tem casos que você fala, não, a dívida está no meu nome, mas quem vai pagar vai ser ela. Ela para de pagar no terceiro mês, e aí? E o nome dele que vai pro Serasa. Doutor, o que eu faço? Paga. Porque se você não pagar, depois você corre atrás dela lá para cobrar. Então, é um tipo de acordo que não vale a pena ser feito. Não vale a pena ser feito. Minha casa, minha vida. Tá o nome da mulher. Não, a casa vai ficar com ela e eu vou ficar... E ele vai pagar a parcela. Não dá certo. Não dá certo.
resolve. Ah, mas eu vou perder. Perde, porque ele não vai pagar, vai ficar no seu nome, vai ficar a dívida e não tem como. E depois para correr atrás já Ainda era. mais quando ele descobrir que ela está com outro. Aí tem esse ponto que é importante no direito das famílias. Enquanto tá os dois sem ninguém, é tranquilo. Na hora que descobre o sócio, aí é problema. Aí dá problema. Dá problema. Doutor Leonardo, queria que você falasse mais um pouquinho sobre essa questão do direito sistêmico. Você acha que ele é imprescindível hoje no Brasil? Olha, já tem uma resolução do CNJ proibindo o direito sistêmico dentro do judiciário, né? E foi feito um trabalho até pelo IBDFANDEF, eu já até convoquei a minha presidente da comissão, que é a Aline Mendes, para fazer um estudo, para falar um pouco da matéria. Por quê? O que eu fiz lá no IBDFAN, presidente? Saiu a pandemia, todo mundo desesperado, eu fui lá, comprei o Zoom, falei, vamos fazer live. E o que eu fiz? Durante um mês, eu fiz toda sexta-feira live só de mediação. No outro mês, toda sexta-feira live só de práticas colaborativas de resolução de conflitos. E no outro mês, só direito sistêmico, no caso, constelação familiar. E aí, nessa constelação familiar, que é uma das ferramentas do direito sistêmico, eu consegui visualizar resultado positivo. Eu gosto muito de dados. Então, eu chamei um juiz, Mato Grosso do Sul, um dos dois, que ele falou, Léo, trabalho na vara de violência doméstica e lá a gente trabalha com constelação familiar. Meu índice de reincidência é 0. Eu consegui fazer um trabalho preventivo aqui maravilhoso. Aí eu, como assim? Jailton, é o nome dele, Jailton, coisa assim, Jamilson. Falei, como é que você conseguiu? Não, a gente faz a constelação familiar, o agressor, ele acaba se vendo, acaba se identificando, porque ele fala, nossa, meu pai fazia isso com minha mãe, meu pai agredia minha mãe, eu nunca gostei, eu cresci com isso, eu abominava isso, e agora eu tô fazendo isso com minha mulher. Ele consegue fazer cair a ficha. Cair a ficha. E aí, nisso daí, os grupos reflexivos de homens, que tem que ter, tem ajudado muito, e ele trouxe, Léo, eu tenho os números, eu tenho dados, tá aqui. Então eu falei, opa, se você tem dados, é algo positivo, eu entendo que tem que ser trabalhado. Mas há tribunais, tinha grandes nomes que estavam fazendo, inclusive aqui no DF, não aqui no DF, mas em outro estado, o próprio juiz fazendo a constelação. Aí não dá. O cara que vai julgar está fazendo a constelação familiar, está analisando aquela situação de fora, eu acho que ele fica já um pouco viciado. Aí não pode. Perde a isenção, né? Perde a isenção, perde totalmente a isenção. E aí vem o CNJ e começa a fazer um trabalho dizendo o seguinte, olha, constelação familiar dentro do judiciário não pode. Por quê? Porque até então não é uma terapia como um psicólogo. Para ser constelador familiar você não precisa ter uma qualificação técnica, basta fazer um curso de uma das grandes aí que tem Bert Helling e vários outros, e você está habilitado para ser constelador, para ser constelador. E aí não tem uma comprovação científica, tem várias discussões, e meio que o CNJ ficou com receio e falou, não, vamos travar, travou. Mas eu, minha humilde opinião, entendo que a partir do momento que você apresenta resultados positivos, a depender da ferramenta que você está usando, eu acho que tem que ser auxiliado e usado no judiciário. E de todas essas ferramentas aí, mediação, conciliação, grupos e constelações, qual que você acha que consegue aquela premissa básica lá da lei do divórcio, de tentar reconciliar para que não ocorra o divórcio? Presidente, uma coisa que eu aprendi, que assim, para mim, inclusive eu coloquei nesse curso agora dos conselheiros, que foi fundamental, é um curso de comunicação não violenta. Você aprendendo a se comunicar, já diminuiu a briga. Você já vai tentar evitar ali, pelo menos, a briga. E aí, com técnicas de mediação, com qualificação para mediar, eu acho que você consegue cumprir o papel. Lógico, tem outras ferramentas, tem outras
ciências, mas assim, a mediação, para mim, hoje é a mais eficaz para a resolução de conflitos, na minha visão. Certo. Leonardo Carvalho, eu queria pedir para você dar o seu Instagram, seu telefone, endereço do seu escritório, para o pessoal que está te assistindo aqui pelo podcast Grandes Encontros, para, caso tenha alguma dúvida, tirar diretamente com você. Seu e-mail também. Certo. Presidente, obrigado aí pela oportunidade. Então, fica aí o meu Instagram, é @leonardo_v_carvalho_adv. Aí você pode me localizar lá no Instagram, pode me adicionar. Eu adiciono todo mundo, sigo todo mundo. O meu telefone celular é 61 981 46 2856. Tem um WhatsApp, pode me chamar, eu respondo todo mundo. E o meu e-mail é leonardo@vieiracarvalhoecastro.com.br. Também pode ficar à vontade. Eu sou um cara super acessível, não tem essa. Pode mandar mensagem que eu respondo. Independente de quem seja, não tenho Independente de honorários. Independente de honorários, não tem essa. Pode ficar tranquilo que eu não sou nenhum capitalista extremo, não. Pode ficar tranquilo. Certo. Leonardo, foi um super prazer tê-lo aqui conosco. Eu quero colocar os nossos microfones e câmeras à disposição para suas despedidas ou até para alguma consideração de algo que eu possa ter esquecido de perguntar. Que é isso, presidente. Muito obrigado mais uma vez. E eu queria deixar uma mensagem que eu gosto de falar sempre, que quando a gente se depara com... Quando eu entrei no direito das famílias, perguntaram, Léo, que você saiu do direito do trabalho e foi para o direito das famílias? Eu falava, cara, quando eu era do direito do trabalho, eu ainda faço muita coisa, e eu me apaixonei pelo direito social. O direito do trabalho é direito social. E o direito das famílias é um direito social. A gente, como advogado, a gente tem um dever social. Então, se você se deparar com um processo, com um cliente, que você identificar que o que ele quer vai prejudicar aquela criança, o bem maior é a criança. Não faça. Vamos preservar o futuro do nosso país, que são as crianças. Não tenha medo de falar não para o seu cliente. Não tenha medo de perder o seu cliente. Por quê? Se você aceita tudo do seu cliente por dinheiro, você não vai conseguir dormir tranquilamente. Pode ter certeza que um dia você vai entender que aquele ato que você fez num processo judicial ou aceitou que o seu cliente fizesse, prejudicou aquela criança, aquele adolescente e mudou a vida daquela pessoa. Então você pode mudar famílias, vida de pessoas, por um ato seu. Aquele processo, para você, pode ser mais um processo do seu escritório, mas para aquela família é a vida dela que está em jogo. Então, pense muito bem nisso antes de atuar. Não tenha medo de falar para o seu cliente, olha, não vou fazer, não concordo, a minha postura da advocacia é essa, se você quiser me contratar, bem, se não quiser, procure outro colega. Tá? Para você conseguir dormir tranquilamente e exercer o nosso papel, que o nosso papel tem todo um dever social. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, convidar para seguirem também o nosso IBDFan, nosso Instagram é IBDFanDF, tá? Então, é @IBDFanDF, pode seguir a gente faz várias palestras de graça, às vezes cobram um valor simbólico, eventos, tivemos o congresso agora com mais 600 pessoas, bem legal, então fica aí o convite para seguir as nossas redes. E se quiser participar do IBDFan, pode me procurar, que eu também auxilio, esclareço tudo sobre o IBDFan. Obrigado, presidente, mais uma vez. Até mais, pessoal. Até a próxima. Estou à disposição. Muito obrigado, Leonardo Carvalho, presidente do IBDFan DF, especialista em Direito de Família. Ele tem 2 pós-graduações de Direito de Família e Processo do Trabalho. Eu sou Laírcio Bueno, estamos encerrando mais um Grandes Encontros. Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo.